Hoje nós estamos num mundo que nós precisamos se diferenciar da nossa concorrência. Sejam muito bem-vindos à nossa live de terça-feira. Neste episódio, você vai aprender como captar clientes novos na venda de colchão. Meu nome é Luciano Persinotto e eu espero que você já pegue papel e caneta para você anotar 3 estratégias que eu vou te ensinar como captar clientes na venda de colchão. Modéstia à parte, eu sou o maior captador de clientes de colchão de todo o Brasil. O que vamos abordar na live de hoje, Luciano? Nós vamos abordar 3 estratégias para você captar mais clientes, para você aumentar as suas vendas de colchão em 3 vezes mais, para você acabar, para você parar de travar no fechamento da venda. Essas 3 estratégias que eu vou te passar, grandes marcas usam, mas nós vamos usar na venda de colchão que dá certo para você aumentar as suas vendas. Porque é claro que quando a gente tem mais clientes, a gente pode vender muito mais do que estamos vendendo hoje. Então pega papel e caneta e bora pro conteúdo. Por que 2023 será um mês novinho? Porque olha só esse ano que a gente passou. Copa do Mundo, eleição, tivemos aí, né, essa atenção gerada à Copa, uma atenção gerada na eleição. E no ano que vem, que é 2023, nós vamos estar livres. Nós teremos mais liberdade de poder gerar atenção, captar mais clientes e poder fazer e desempenhar um trabalho com mais excelência. Muita gente fala assim, Luciano, você fala muito de saúde, você fala muito sobre saúde, mas eu vendo colchão comum. Não é só para o colchão terapêutico que serve você falar de saúde? Não. Por que não? Porque quando você fala de saúde, mesmo você que vende colchão comum, lembre-se de uma coisa, um colchão ele não serve só para dormir. Quando você fala de saúde, quando você fala de alinhamento de postura, quando você fala de sono reparador, quando você fala de relaxamento de músculo, nervos, o que tem isso a ver, falar de saúde com colchão? Isso vai te dar mais autoridade na venda. Isso vai facilitar o seu fechamento na venda de colchão. Por isso é importante se diferenciar do mercado hoje. Ah, mas eu vendo colchão comum, é só para o terapêutico falar sobre saúde? De forma alguma. Qualquer tipo de colchão, colchão de loja, o representante comercial, quem trabalha de porta a porta, quem trabalha direto no marketing de rede, se diferencie. Hoje nós estamos num mundo que nós precisamos se diferenciar da nossa concorrência. E a gente falando sobre saúde, a gente está se diferenciando. O intuito de falar de saúde é para você aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. Quando você fala de saúde numa venda de colchão, você para de travar no fechamento da venda. Você traz a atenção para você. Você começa a se transformar em um vendedor de elite de colchões. Esse é o intuito. Agora, como que o Luciano Persinotto, hoje considerado o maior captador de clientes de colchões do Brasil, começou e continua captando clientes pelo Brasil inteiro? Existe uma fórmula mágica? Existe algumas palavras mágicas? Eu falo que existe. Existe algumas palavrinhas mágicas, existem alguns adjetivos poderosos que grandes marcas usam e utilizam, e estratégias para captar mais clientes. Eu encontrei muita dificuldade na captação de clientes. Eu trabalhei com um indicador no ramo para vender o colchão, um ramo difícil, um ramo de indicador, mas é o jeito mais em conta, mais barato e é um jeito de captar clientes. Agora, existe um jeito para você fazer isso. Eu fui percebendo que quando eu arrumava um indicador que me levava através da minha rede de conhecimentos que eu tinha, eu
pegava um indicador da igreja e me levava nas casas para fazer a venda, eu já comecei a perceber que eu chamava atenção. Por que eu chamava atenção? Porque a minha vestimenta, ela era diferenciada. Eu nunca quis ser visto como um vendedor. Por quê? Porque eu percebi que ninguém gosta de um vendedor. Você está ali para vender alguma coisa para alguém, as pessoas elas são blindadas, elas não querem atender um vendedor. E quando eu ia com o meu indicador em uma residência fazer uma demonstração, eu orientava o meu indicador antes. Eu precisava de clientes, eu tinha técnica, eu tinha apresentação encantadora, mas eu precisava de clientes. Como que eu arrumei clientes? Como que eu comecei a atrair os primeiros clientes? Com indicação. Ah, como que é indicação? Indicação é o seguinte, eu orientava o meu indicador, ó, me leva na rede de conhecimentos que você tem, mas não fala nada, vamos sair de surpresa e vamos bater na porta de algum conhecido seu que você acha que vai receber a gente? Pode ser? Só que é o seguinte, você vai entrar, você vai esperar 5 minutos, vai conversar sobre nada, sobre, estava passando aqui perto, estava com saudade, e a pessoa vai me ver. Eu me vestia naquela época de branco, camisa branca, sapato branco, calça branca, cinto branco, tudo branco. E as pessoas ficavam olhando, não perguntavam nada, mas a atenção era gerada para mim. E aí eu combinava com o meu indicador que depois de 5 minutos ele tinha que me apresentar. E eu ensinei ele a me apresentar. Eu orientei ele como que ele tinha que me apresentar. Eu falei, ó, você vai fazer o seguinte, você vai falar que eu sou seu amigo e que eu sou um terapeuta e que você conheceu um produto maravilhoso, colchão maravilhoso e que você gostaria que ele também conhecesse. O resto deixa comigo. Só falava para ele fazer isso, o resto deixa comigo. Eu já estava de branco, a atenção era gerada para mim. Eu comecei a falava sobre saúde, não começava falando sobre colchão. Perguntava, tudo bem, mas me diga uma coisa, que gostosa essa casa maravilhosa que o senhor tem, que energia gostosa. Me diga uma coisa, o senhor tem pressão alta? Ou o senhor tem um colesterol alto? Como que está a sua pressão arterial? Eu tomo um medicamentozinho aí, tomo um remedinho para pressão. Eu logo sacava um medidor de pressão que eu tinha, que eu aprendi a medir pressão. E vamos fazer a medição da sua pressão então agora? Era assim. A pessoa já ficava espantada, pode ser. Eu já começava a medir a pressão do cliente, a da esposa, falava, tá 14/9, um pouquinho só alta, tá tudo bem. Toma medicamento? Tomo. Media outra pressão, tá assim, olha, essa aqui tá um pouquinho alta. Nada assustadora, mas precisa se cuidar, né? Pressão alta, infelizmente, hoje os médicos dizem que é considerada uma bomba relógio interna. Então a gente precisa se cuidar, né? Poxa, ninguém sabia que eu era vendedor. Ninguém sabia que eu estava ali para vender. Eu media a pressão, eu cuidava da pressão do cliente. Mas por que isso, Luciano? Porque eu percebi que eu tinha que chamar atenção na captação de um cliente ou atrair um cliente. Eu percebi que eles não gostavam de atender um vendedor. Então eu tinha que ser a diferença. A minha vestimenta era diferente, o meu vocabulário era diferente e eu vi que a forma de indicação era a forma mais barata de captar, de atrair clientes. Por que mais barata, Luciano? Porque só dependia de mim. Agora, se eu fosse um preguiçoso, se eu fosse uma pessoa, enfim, que não gostasse muito de, né, que eu tivesse um comodismo, vamos falar assim, aí a pessoa acomodada, o preguiçoso, para buscar indicador, não dá. Então eu percebi que o seguinte, indicação era uma das estratégias para captar clientes. E no meu meio, eu conseguia muitos clientes através das minhas indicações. Luciano, mas como? Olha, para você ter uma ideia, eu comprei uma casa.
Eu comprei uma casa, eu tinha 27 anos de idade, eu juntei uma caixa de sapato, e a comissão naquela época era o primeiro cheque, que só vendia em cheque. O primeiro cheque, a comissão da entrada era sua. Eu fui guardando, eu guardava as entradas, eu guardava porque era predatado os cheques. Acabei comprando uma casa, só captando clientes através da indicação. Como, Luciano? Porque eu não era acomodado. Eu saía de casa às 7 horas da manhã e voltava às 11 da noite, captando clientes. Porque o cérebro, eu percebi uma coisa, o cérebro, ele foi feito, ele foi programado para a gente estar limpo, descansado e alimentado. O cérebro não gosta de gastar energia. O cérebro gosta de a gente fique quietinho, fique na zona de conforto. Por quê? Porque ele não vai gastar energia. E ele não quer que a gente gaste energia. Mas eu sempre fui uma pessoa que pensei o seguinte, a gente tem que estar em movimento. Se a gente não estiver em movimento, a gente não consegue atrair clientes. Aí eu consegui comprar uma casa, trabalhando 2 anos. 2 anos, saindo 7 da manhã, voltando 11 da noite. 7 da manhã, voltando 11 da noite. Eu tinha um propósito, eu tinha uma vontade enorme de comprar uma casa. E consegui comprar só captando clientes por indicação. Porque naquela época não tinha rede social, não tinha internet, né? Era muito pouco a internet. Ou seja, eu tinha que fazer acontecer. Dependia de mim as indicações. Dependia exclusivamente de mim. E eu tinha os meus indicadores. Eu faço parte de uma igreja e o meu conhecimento eu buscava da minha igreja. E aí eu viajava, buscando indicação, buscando indicadores. Por quê, Luciano? Porque eu já tinha uma apresentação estruturada. Eu tinha, modéstia à parte, uma apresentação encantadora, uma apresentação de colchão totalmente estruturada. Eu só precisava de clientes para poder manusear essa ferramenta que estava totalmente estruturada na minha cabeça. Eu lia muito revistas de saúde, comprava revistas na banca de jornal que falava sobre saúde, sobre enxaqueca, sobre hérnia de disco, sobre bico de papagaio. Mas por que, Luciano, você aprendeu a falar de saúde para vender colchão? Porque meu fechamento ficava mais fácil. Porque eu queria vender 3 vezes mais. Porque eu não queria travar no fechamento da venda. Eu não queria que o cliente chegasse no final, como chega, e falasse assim na hora, ah, tudo bem, gostei, mas vou pensar. Ah, poxa, mas está muito caro. Ninguém gosta de vendedor. E no ramo da indicação eu não era visto como um vendedor. Não era visto como um vendedor. A minha vestimenta não era como um vendedor. O meu vocabulário não era como um vendedor. Eu priorizava a saúde. Mas vender colchão tem a ver com saúde? Tem tudo a ver com saúde. O colchão é considerado um artigo de saúde, seja um colchão comum, seja um colchão de mola, de espuma, terapêutico ou não. Tem tudo a ver falar de saúde. Por que, Luciano? Porque eu precisava da atenção total desse cliente. Eu precisava gerar atenção. Eu precisava chamar atenção. Como? Com a minha vestimenta, com o aparelho de pressão. Eu precisava ser diferente. Eu precisava comprar uma casa. Só com o indicador é o jeito mais barato. E eu consegui comprar uma casa sem comodismo, trabalhando bastante, muito. E eu fui indo. E eu entendi que falar de saúde para vender colchão, meu fechamento ficava mais tranquilo. E eu começava a explicar para o cliente que o colchão não serve só para dormir. Não serve só para dormir. Que um colchão é o móvel mais importante de uma casa. E é um artigo de saúde, é onde a gente passa a maior parte da vida, do tempo, em cima de um colchão. E as pessoas compravam uma boa televisão, um bom carro,
mas às vezes o colchão estava com abaulamento. E eu comecei a estudar fundo. E aonde os meus indicadores me levavam, eu gerava atenção, atraía atenção para mim, não como vendedor, mas como um terapeuta. E o meu indicador prestava atenção em mim, para depois ele fazer igual eu fazia. Mas, Luciano, como que se arruma um indicador desta forma que você arrumou? Bom, olha só como é que eu fazia. Eu fazia o seguinte, eu tinha algum irmão aposentado, eu falava, você não tem algum irmão aposentado que você conheça? Porque o aposentado ele não ganha muito. E precisa complementar essa renda, e de repente o aposentado conhecia as pessoas que moravam no bairro, na cidade, e tinha credibilidade. Eu chegava para vender, o senhor não tem, o senhor não quer complementar uma renda ajudando pessoas? Como que é esse negócio aí? O senhor não conhece uma pessoa aqui na sua rua para a gente poder ajudar essa pessoa a dormir melhor, a alinhar essa postura da coluna dela? Porque tem muita gente que tem problema de coluna hoje. O senhor não conhece alguém que a gente possa ajudar na rua do senhor que tenha dor na coluna? Ah, eu tenho. Tem a Dona Maria, tem o seu João Pedreiro, tem o Zé Caminhoneiro. Eu falava, então vamos ajudar essa pessoa? Gente, todo mundo gosta de ajudar as pessoas. Todo mundo gosta e se sente bem. Dispara no corpo humano um hormônio no cérebro chamado de dopamina ou serotonina, quando você tem o intuito de ajudar alguém. A Dona Maria tem muita dor na coluna? Tem. O senhor me leva na casa dela agora? Porque não dava espaço também. Quando eu vi um indicador que ele estava ali querendo ajudar uma outra pessoa, porque o objetivo é ajudar as pessoas, não é ganhar dinheiro. Às vezes o modo da palavra que você fala muda tudo. Vamos ajudar ela lá então? Vamos lá. O senhor me leva lá? Levo. E ele me levava na casa, na rua. Teve rua de eu vender 5 colchões. Porque um vizinho indicou outro vizinho, que indicava outro vizinho, que indicava outro vizinho. Por que, Luciano? Porque eu queria vender 3 vezes mais. E eu percebi que falando que a gente ia ajudar as pessoas queriam também ser os indicadores para ajudar as pessoas. Então, às vezes, você que está aqui, se falar que vai ajudar alguém a aliviar uma dor na coluna, uma dor na perna, dormindo melhor, o ramo da indicação é o ramo mais barato, é o jeito mais barato de captar clientes. Faz sentido, pessoal, o que eu estou dizendo aqui agora? Faz sentido, Beatriz, Précio, Andréa, o Barbosa? Responde aqui para mim, comenta aqui comigo, vamos ver se faz sentido o que eu estou dizendo para vocês. Comenta para mim se faz sentido o que eu estou comentando com vocês. Que eu consegui comprar uma casa com indicação. O Reginaldo Oliveira falou que sim, faz sentido. Eu pergunto a você, olha só, a Gilson faz sim, né? Muito bom, a Andréia diz que sim também, faz sentido. Você sabe que quando eu trabalhava nesse ramo da indicação e eu percebia que a minha vestimenta, o meu aparelho de medir pressão, me dava mais autoridade. E vocês concordam que com autoridade você obedece às pessoas? Um policial, por exemplo, se ele está fardado, e você passa numa blitz, tem uma viatura, e um policial fardado vai no meio da rua e fala, encosta o carro. Você vai obedecer. Por que você vai obedecer? Porque você viu a autoridade na vestimenta dela. E eu percebi que de branco, naquela época, todo de branco, eu tinha mais autoridade. Eu tinha mais autoridade e as pessoas obedeciam. Não obedecer de mandar, não. Obedecer no sentido de ficar mais fácil o fechamento. Porque o fechamento é uma parte pesada da venda. É uma etapa pesada da venda. E eu fazia com a minha autoridade de vestimenta branca, de um aparelho de medir pressão, de falar sobre o problema de coluna, de entender um pouco sobre hérnia de disco, sobre o bico de papagaio, entender o básico. Eu entendia que chamava atenção. Eu entendia que eu tinha mais autoridade.
E para que isso te servia, Luciano? Me dava mais confiança. E com mais confiança, eu me sentia mais seguro e o cliente também. Aí o que acontecia? O fechamento era facilitado. Eu percebia que o meu fechamento, no final, as pessoas queriam comprar. Eu não precisava fazer muita força. No final, eu só perguntava, que é rua, avenida? Aqui, eu só lembro o CEP, é só fazer perguntas no final. Por quê? Porque eu gerei tanta autoridade na captação, eu gerei tanta segurança no início, que as pessoas queriam se sentir seguras. Ah, Luciano, mas isso é fácil? Não é fácil. O preguiçoso não consegue, o acomodado não consegue. Mas quem quer vender 3 vezes mais? Quem quer parar de travar no fechamento da venda? Quem quer fazer uma vida melhor? Porque eu sempre entendi, acreditei que um vendedor de elite, ele ganha mais do que o vendedor comum. Eu sempre quis ser de elite. Eu sempre quis ser de elite. Para arrumar mais indicadores, eu fazia uma máquina de indicadores. Para arrumar mais indicadores, quando eu fazia uma venda numa casa, eu falava, Dona Maria, o seu João que me trouxe aqui para ajudar a senhora terminava a venda, pessoal. Eu terminava a venda. Eu não dava espaço. Eu falava, aqui na rua da senhora, quem que a gente pode ajudar, igual o seu João quis ajudar a senhora? Para a senhora dormir melhor, para aliviar essa dor na coluna? Quem que a gente pode ajudar na rua? Fazia pergunta para o cliente falava, tem a fulana, tem a Dona Maria, a boleira. A senhora me leva lá agora? Não dava espaço também, porque não pode dar espaço. Porque me leva lá agora? Porque se você pede indicação, dá umas indicações aí, nome, telefone, e você chega lá friamente, você não vende. Mas a senhora me leva lá agora? Levo. Vamos lá, vamos ajudar essa Dona Maria Boleira também a aliviar as dores na coluna dela. Porque esse é o intuito. Eu dava uma oportunidade para minha cliente ajudar outra cliente. Por quê, Luciano? Porque eu aprendi que todo mundo gosta de ajudar as pessoas e que nós nos sentimos bem quando nós ajudamos as pessoas. Dispara mais dopamina, mais serotonina. E as pessoas ficavam felizes em me levar lá, em eu vender outro. Então eu vendia 4, 5, 6 num dia. Eu aprendi que quando eu usava as palavras mágicas, os adjetivos poderosos, eu comecei a vender 3 vezes mais do que os meus concorrentes. Eu comecei a perceber que eu parei de travar no fechamento da venda. Eu comecei a perceber que eu levei mais dinheiro para minha casa, porque é gostoso, gente, a gente dar uma boa escola para o nosso filho, a gente levar uma boa comissão para casa, ir no supermercado e não se preocupar com calculadora. Eu vi, e eu comecei a perceber que eu fui falando para os meus amigos, para os meus parceiros, vendedores de colchão também, o jeito que eu fazia, comecei a ensinar eles e percebi que foi dando certo para eles também. Eu percebi que todo mundo gosta de ajudar as pessoas. A neurociência já explica isso emocionalmente. E eu fui viver na prática isso. E percebi que a indicação é um jeito de captar clientes mais barato. Funciona? Funciona até hoje. Funciona até hoje, não para o preguiçoso, não para o acomodado, para aquele que quer vender 3 vezes mais. Para aquele que quer parar de travar no fechamento da venda. Aí consegue. E aí eu conseguia. Como você conseguia mais indicadores? Eu perguntava dos aposentados que tinham ali na cidade, que gostariam de ajudar as pessoas, que eles tinham tempo livre e eles conheciam todo mundo. E aí eu comecei a viajar. Você sabe que um dia, eu me lembro como se fosse hoje, eu fui indo para o interior de São Paulo, ia conhecer um indicador novo, e eu estava em viagem, sentido São Pedro. E aí minha sogra morava lá e eu tinha uma indicadora lá em São Pedro, uma senhorinha. E ela me levava nas chácaras vizinhas que tinha na região para me levar. E eu me lembro que no caminho eu falei, vou fazer um teste. Eu estava com outro colega, vamos fazer um teste, vamos parar nessa cidadezinha, uma cidadezinha chamada Artemis. É um ovinho de cidade.
Acho que a cidade tem uma rua principal só e umas travessas. E aí vamos entrar nessas ruas aqui, se a gente achar alguém na calçada, vamos parar para ver o que dá? Vamos, topa esse desafio? Topa! Vamos lá então. Aí a gente entrou numas ruas e vimos um casal, era um calor, era de tarde, era um sábado de tarde, e eu vi um casal parado e tinha mais uma mulher, tinha 3 pessoas, um homem e 2 mulheres, 2 senhoras. E nós paramos, boa tarde, tudo bem? Como vai? Desci do carro. Quando eu desci do carro, todo de branco, o pessoal, ô doutor, como vai? Tudo bem, estou passando por aqui, estou indo para São Pedro. Me arruma um pouco de água, por gentileza? E aí o cliente foi pegar água. E no final ele pergunta, cliente simples, cliente do interior, eu sempre gostei muito de trabalhar no interior. Ué, vocês fazem o quê? Poxa, foi boa a senhora perguntar isso. A senhora tem alguma dor que incomoda a senhora? O senhor tem problema de coluna? Eu vi que a senhora andou meio torto. Ah, tem, meu filho, tem uma dor aqui nas cadeiras. Desse jeito, umas dores aqui nas cadeiras, muito grande. E o marido falou, eu trabalho de motorista de caminhão, fico sentado o dia inteiro. Como é que é essa dor? Me conta. E fui falando, até fazer a demonstração. Na demonstração eu vendi na calçada. Fiz uma venda na calçada, sem conhecer o cliente, devido à autoridade que eu estava. Qual a autoridade que eu estava? Vestimenta branca, vocabulário diferenciado de saúde para vender um colchão. Luciano, isso ajuda? Isso facilita o fechamento da venda. E eu fui percebendo que a minha vestimenta fazia diferença. Às vezes alguns vendedores falavam, você é louco andar de branco? Você está te passando como médico, você está louco? E eu deixava para lá, porque eu tinha uma convicção forte que aquilo ajudava na venda e que eu não estava me passando por médico coisa nenhuma. Muita gente hoje precisa trabalhar melhor na indicação, se você tiver, é o jeito mais barato. Luciano, como é que eu capto o cliente? Primeira estratégia, indicação. Segunda estratégia que eu usei foi muito legal, porque eu tinha um indicador na cidade de Ibitinga, perto de Araraquara, e ele falou, poxa, Luciano, eu tenho alguns indicadores, mas estava acabando os indicadores dele. Mas fulano não está em casa, ciclano não está em casa. Eu falei assim, você conhece alguma rádio aqui? Conheço, a rádio principal da cidade. Vamos fazer o seguinte, você consegue falar lá e pedir para a locução lá, me dar 10 minutos de uma entrevista falando sobre problemas de coluna? Vamos lá, eu conheço o locutor, cidade é pequena, eu conheço, vamos lá, é assunto de saúde. Chegamos lá, falamos com a moça da recepção, a moça da recepção chamou o locutor, ele deu um tempinho, saiu lá fora, falou, fulano, tudo bem, tudo bom, meu indicador. Isso aqui é um amigo meu, terapeuta, Luciano, ele queria dar uma entrevista aí falando sobre dicas de saúde para quem sofre com problemas de coluna, pode ser? Claro, saúde, um assunto maravilhoso, um assunto esplêndido. E ele me deu essa brecha na rádio. E eu fui falando com ele, ele falou, me fala uma coisa, como que é problema de coluna, quem sofre mais, quem sofre menos, o homem ou a mulher? E eu fui falando, a coluna tem 33 vértebras, é uma obra de engenharia que Deus fez, mas que a gente pega peso de maneira errada, dorme de maneira errada, e quando a gente vai dormir, a gente sofre às vezes com a dor, porque o músculo está relaxado, tal. E se alguém estiver interessado em conhecer, em se aliviar das dores, em 30 minutos na sua casa, pode ligar para mim. E eu dei o telefone do hotel que eu estava, do quarto do hotel. O meu outro parceiro estava lá. E o telefone deu mais ou menos uns 23, 25 telefonemas. Eu falei, meu Deus, 25 telefonemas. E ele anotou tudo, os telefones, esperou chegar. Cheguei no hotel e nós ligamos para cada um. E agendamos a visita. Aí a gente começou a vender nos sítios, nas fazendas vizinhas, nas casas de clientes. E eu percebi que uma maneira maravilhosa de captar, de atrair clientes, e uma forma barata, uma rádio do interior das cidades.
Uma rádio que o locutor tinha uma autoridade grande, uma autoridade forte, que muita gente ouvia ele. Ou seja, eu consegui vender, captando com indicação, sem pagar um centavo na rádio. Consegui uma entrevista de graça na rádio. Ô Luciano, funcionou? Rádio funciona até hoje? Funciona. Sabe como, onde funciona mais? Nas cidades pequenas. Porque nas cidades pequenas, os radialistas, eles têm uma autoridade muito grande por comunicar notícias. E eu fui percebendo que fui para as cidades circunvizinhas e eu comecei a captar clientes. As cidades grandes têm muitas opções, tem muitas rádios, era mais difícil, mas as cidades pequenas funcionava. Me lembro até hoje que fui numa rádio lá da cidade de Muzambinho, Minas Gerais, uma cidade chamada Muzambinho, Minas Gerais. Fui numa rádio, fiz a mesma coisa. Posso dar uma entrevista, falar sobre saúde? Claro, pode, cidade vizinha, cidade pequenininha. E falava, quem quiser sentir alívio de alguma dor, pode me chamar em casa. Eu não falava de produto. Eu falava de dica de saúde, dica de problema de coluna. Eu comecei a ler, comecei a estudar. Quem quiser sentir algum alívio de alguma dor que sinta, pode me chamar que eu vou até a sua casa e dou detalhes melhor. E dava o telefone do hotel que eu estava. E começava mais 20 telefonema, 22 telefonema. E agendava as visitas e começava a ir nas fazendas de café. E vendia para os funcionários das fazendas de café. Imagina, eles apanhavam café, sentiam muita dor nos braços e sentiam muita dor nas costas. Quem apanha café, apanha café, sente muita dor nas mãos, nas costas. E eu falava, gente, é hora de trocar o colchão de vocês, preciso dormir melhor, para ter um sono reparador. Explicava o que acontecia na noite do sono, e um bom colchão, que um colchão vencido, os males que acontecia. Luciano, funcionava? Funcionava. Funciona hoje? Se você for numa cidade pequena e morar numa cidade pequena, funciona também. É isso que eu fazia. Mas dá uma olhada em volta da sua cidade, se tem cidades pequenininhas. Vai nas cidades pequenininhas, estuda sobre saúde e fala. É um jeito de captar clientes também muito barato, fácil. Você consegue entrevistas fácil de problema de coluna. Todo mundo quer falar sobre saúde, mas a rádio também quer conteúdo. A rádio, ela ela dá informação de valor. As pessoas querem notícias. E as rádios, quando eu falava, não, eu quero dar informação de saúde, eu quero dar dicas de saúde, eu quero dar dicas de problema de coluna, de como aliviar suas dores de coluna. Poxa, logo, legal. A rádio também quer conteúdo. A rádio também quer levar informação de valor para os clientes. É claro que hoje temos a Globo, temos as novelas, o Jornal Nacional. Muita gente fala assim, Luciano, mas não dá para anunciar no Jornal Nacional, na Globo. Tem grandes marcas que anunciam, mas elas anunciam para o quê? Só para fortalecer a marca delas. Mas nas cidades pequenas, as rádios, maravilhosa. Você sabe que eu sou pioneiro em uma outra estratégia de captar cliente, que é a terceira estratégia, TV. Sabe como que eu fiz para captar clientes? Eu comecei numa televisãozinha chamada TV Araras, lá em Araras. Fazia um programa de meia hora, comecei a fazer um programa de meia hora ao vivo, captando cliente numa cidade pequena, terminava, mesma coisa, fazia. Você falava o quê, Luciano? Falava sobre dores, sobre saúde, dando dicas, todo de branco, na TV local, chamava atenção. Quando eu ia na casa, eu ia com autoridade. Eu estava na TV local. Eu estava numa TV que a cidade parava para assistir. Rádio é melhor que TV, Luciano? Rádio é diferente. Tem vários tipos de público. É igual a internet agora aí, ó. Sabe aquele famoso que está na internet narrando futebol? Casimiro, Casé? Ele teve 5 milhões nos jogos do Brasil, ele conseguiu comprar, na verdade, a transmissão, a narração de 22 jogos autorizados pela FIFA.
Ele conseguiu comprar. Deu 5 milhões de pessoas assistindo pelo YouTube com a narração dele, o futebol. Imagina quanta gente. Ah, mas tinha gente assistindo pela TV? Claro. Tinha gente ouvindo pelo rádio? Claro. Então, olha onde está o cliente. Está na internet, está no rádio, está na TV. Mas as grandes TV custam caro, Luciano? Vai nas baratas, nas pequenas, nas da sua cidade, nas TVs pequenininhas. Eu me lembro até hoje que através dessa rádio de Araras, TV de Araras, perdão, eu fui numa cidade chamada Rio Claro e fui atender uma senhorinha que tinha uma hérnia de disco aqui na região cervical e que não dormia bem. E ela me viu na TV, me ligou, e o filho dela era médico. E me chamou na casa dela. E na hora eu fui falando de saúde, falando, e meu fechamento era muito rápido, porque as pessoas queriam comprar de mim. Eu não fazia tanta força para vender. Por quê, Luciano? Pela autoridade que eu gerava, pela vestimenta, pelo material que eu usava, medidor de pressão, pelo vocabulário. E outra, quem me colocou dentro da casa da cliente? Uma TV local. Eu fui captado por essa TV local. Essa cliente, abriu as portas dela porque a TV deixou. Aí na hora de puxar o talão de pedido, que eu sempre fui muito agressivo no meu fechamento, no sentido de seguir processo à risca, eu não perguntava se o cliente queria comprar. Eu falava, a senhora mora em rua, avenida? Eu já sabia a rua que era, mas tinha um processo a seguir. E aí aqui é rua tal, não, aqui é Alameda. Ah, legal. O nome da senhora completo, a data de nascimento. Ia perguntando, não queria nem saber se ela tinha cheque, se ela tinha cartão, se ela tinha dinheiro, se ela tinha... Eu não queria nem saber. Só que aí é o seguinte, acabou meu talão de pedido. O que eu fiz? Eu tinha folha de sulfite. Porque eu gostava de falar o preço, quando a pessoa perguntasse, eu não dava tabela. Eu escrevia o preço só até 4 pagamentos. Se a pessoa quisesse mais, aí a gente ia discutir mais, ia negociar. Entraria na parte da negociação. E aí eu vi e falei, acabou o talão de pedido. Eu peguei a folha de sulfite com a minha prancheta e eu escrevi o nome dela completo, a rua dela completa, o endereço dela completo. A senhora vai pagar à vista ou a senhora vai pagar parcelado? Ah, qual é o valor? Ah, é verdade, nem falei o valor para a senhora. Pegava outra folha de sulfite, escrevia o valor, mostrava. Ah, vou pagar à vista. Perfeito. A senhora vai pagar em dinheiro ou vai pagar em cheque? Naquela época eu não usava muito cartão, não tinha nem maquininha de cartão. Ah, vou fazer um cheque. Pois não, pode fazer. Assina aqui para mim, por favor. E dava para ela uma folha de sulfite para ela assinar. Ela assinou uma folha de sulfite. Eu vendi através de uma folha de sulfite. Ela me deu um cheque. E eu deixei a minha folha de sulfite que ela assinou com ela. Como recibo, como pedido. Você quer dizer o que com isso, Luciano? Eu quero dizer o seguinte, que você precisa ser um pouco mais ousado, mais ousada e seguir à risca os processos. Captar cliente é uma das etapas. Atrair cliente é uma das etapas da venda. Você está dentro da casa do cliente, o que mais um vendedor de colchão quer? Atender um cliente. Quando ele entra na loja, você pode captar cliente através do rádio pela loja? Claro que pode. Vai lá dar uma dica de saúde, de problema de coluna, de sono. Vai lá. Hoje não temos os influenciadores? O que eu fazia antes? O meu indicador era um influenciador. Ele me colocava dentro da casa. Ele tinha uma certa influência através daquele cliente. Hoje, a TV, em TV local, tinha os comunicadores que faziam programas, de certa parte, eram influentes. O comunicador de rádio, o radialista da cidade, eram influentes. E aí, eram os meus influenciadores. Faz sentido o que eu estou dizendo aqui, pessoal? Escreve aqui para mim, comenta aqui para mim se faz sentido o que eu estou dizendo aqui para vocês. Escreve aqui para mim. Vamos ver. O Davi falou que faz muito sentido. Vocês estão... O Cleiton, sim, muito. O Evandro, todo sentido. Sabe por quê? É mais poderoso. Olha lá, o Morales falou que faz sentido, total.
Sim, é muito poderoso. O Carlos, ó, com certeza, sim, né? Ediano, sim. Agora, eu aprendi uma coisa, é muito poderoso você captar cliente com um comunicador local da cidade. O comunicador local tem autoridade, tem credibilidade nessas cidades pequenas. Nas cidades pequenas, o comunicador, o radialista, tem muita credibilidade. Ó, o S. Rodrigo, ó, sim, sem dúvida. E aí eu aprendi que essas estratégias, elas estão baseadas nos influenciadores. O comunicador é um influenciador local, o indicador é um influenciador na região onde ele mora, o comunicador do rádio é um influenciador. Ele está engajado na cidade dele, ele tem autoridade na cidade dele. Ou seja, rádio, TV, internet, boas maneiras de você captar cliente. A gente um dia pode fazer uma live específica sobre um jeito melhor de como falar melhor pelo rádio, na TV e pela internet. Você sabe quando se fala hoje em televisão, muita gente acha que é muito caro, porque entende que é a Globo, o Jornal Nacional, as novelas. E quando você fala em TV, não, Luciano, eu tenho uma loja, eu sou um pequenininho, é muito caro TV. Mas claro que é caro, nos horários nobres. Num Jornal Nacional da Vida, numa hora de novela, né, num horário de Faustão, é caro, claro. Ali só as grandes marcas estão e nem para captar cliente, é mais para reforçar a marca. Mas você pode ir nas pequenas, nas rádios pequenas, nas cidades pequenas, nas TVs locais pequenas. E você consegue captar clientes. Quem trabalha em loja, vai lá, explica. Na rádio pequena, você consegue, quem trabalha de porta a porta, o representante. O que é importante, Luciano? É importante você ir atrás do cliente. É importante você estar em movimento. Não só esperar o cliente. Porque tem muito vendedor que ele espera o cliente entrar na loja. Ah, mas não tem ninguém entrando na loja. Tem muito vendedor que espera o cliente. Não. Você tem que buscar o cliente. Você tem que fazer o cliente entrar na sua loja. Desta forma você consegue. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós, como especialista, temos que dar o primeiro passo. Eu não chegava numa rádio, numa TV e falava assim, ó, 12 vezes sem juros, e tem desconto se pagar à vista, 12 vezes sem juros, tem desconto se pagar à vista. Não. Hoje nós temos que ser referência no nosso mercado. Como referência, Luciano? Referência de que, como alguém que resolve o problema de um cliente. É isso que a gente tem que ser visto como solução. Nós temos que gerar experiências diferentes para o nosso cliente. Nós temos que ser diferente para o nosso cliente. Quando você se diferencia, você não fica mais brigando por preço. O cliente não quer o mais barato. Quando você se diferencia, aí o cliente você não vai brigar por preço. O que você tem que fazer, Luciano? Nós temos que tomar e ter cuidado com o que a gente tem controle. Você tem controle de que você pode mudar? Você pode mudar. Ah, Luciano, a economia, o presidente que ganhou não era para ter ganhado, o Brasil perdeu. Não é o presidente que vai vender para você. Não é a seleção brasileira que vai vender para nós. É nós que temos que dar o primeiro passo. É nós que temos que ser diferente. É nós que temos que ser ousado. É nós que temos que fazer a total diferença no nosso ramo, no nosso mercado. Temos que ser referência de solucionadores de problema. Temos que ser referência de vendedores de elite, de faixas pretas. O que é um faixa preta, Luciano, na venda de colchão? É um especialista que vende 3 vezes mais, que não trava no fechamento, que segue um processo, que segue um método. Inclusive em 2023 será o melhor ano de venda de colchão do Brasil. Por quê? Porque você sabe que esse ano nós vivemos muitas coisas.
Nós vivemos muita coisa, vivemos eleição, vivemos a Copa do Mundo, teve a Black Friday. 2023 nós estamos libertos, livre, 12 meses novinho. Só depende de quem? Depende só de você. Só depende de você. Logo que você já está aqui, você está de parabéns. Você está de parabéns. Você está de parabéns. Olha aqui, ó, o Olivando está de parabéns. O Ediano, né? A Lucivanda está de parabéns. Vocês estão querendo fazer um 2023 diferente, já estão se preparando agora. Por que, Luciano? Por que se preparar agora? Vocês vão aprender a contornar mais as objeções do dia a dia que aparecem, as dificuldades. É isso que a gente tem que fazer. Deixa eu te fazer uma pergunta, responde aqui para mim, por favor. Você quer aumentar as suas vendas de colchão em 3 vezes mais em 2023? Escreve aqui para mim, por favor. Vamos ver se todo mundo quer aumentar as vendas de colchão em 2023. Comenta aqui nos comentários. Você quer aumentar ou você quer ficar como tá? Tá tudo bem para você? Ou você é daquele tipo de brasileiro que pensa assim, não, o Brasil só começa depois do carnaval. O Brasil começa só depois do carnaval. Olha lá, o Gilson, vamos ser diferente. O Ediano, sim. A Gilza, claro. Claudinei, sim, quero. Reginaldo, quero. Quero aumentar minhas vendas. Claro, gente, sim, com certeza, com certeza. Olha, se você for daquele brasileiro que só acha que o Brasil funciona depois do carnaval, muda. Você tem que deixar seu concorrente para trás. Como que você deixa o concorrente para trás? Começando agora, como vocês estão fazendo. Por que eu estou falando isso para vocês? Por que o Luciano Persino está aqui dizendo isso para vocês? Se você quiser aumentar e acelerar as suas vendas de colchões em 2023, eu quero te fazer um convite para você participar de uma experiência única, exclusiva, que vai ter uma vez no ano. Uma vez no ano, no dia 6 de janeiro de 2023, vai rolar a imersão faixa preta em vendas de colchões. Um treinamento de um dia inteiro, comigo, exclusivamente. Por que, Luciano? Porque você precisa destravar o fechamento da venda de colchão. Você precisa aumentar o seu fechamento, melhorar o seu fechamento, se diferenciar. Como se diferenciar, Luciano? Com uma apresentação encantadora. Você precisa ter uma apresentação encantadora. Parar de travar no fechamento da venda. É hora da gente olhar para o nosso redor e saber por quem a gente quer aumentar nossas vendas. Pagar uma escola melhor para um filho, uma faculdade, ir no supermercado sem olhar na calculadora, fazer uma viagem, por que não? Desfrutar um pouco dessa vida que Deus nos deu muito melhor, ter um conforto melhor, poder trocar de carro. Ou seja, chegou o momento da gente destravar a nossa vida, dar um basta. Acabou a Copa do Mundo, acabou a eleição, acabou a Black Friday. É momento da gente olhar para nós e desfrutar melhor com a nossa família. E o dinheiro, aonde está? Está na rua, está na casa do cliente. Se ele não comprar com você, ele vai comprar com seu concorrente. Se ele não comprar com você, ele vai comprar nas Casas Bahia, ele vai comprar na Magazine Luiza. Mas o cliente gosta de comprar. Mas ele gosta de comprar de quem? De um especialista que encante, que faça com que o coração dele exploda de tanta alegria, que o seu colchão será uma solução na vida dele. Mas você precisa ter autoridade para isso, ter um vocabulário diferente, ter palavras adjetivas. E no dia 6 de janeiro vai rolar na imersão faixa preta estratégias, técnicas que dão certo para os faixas pretas ganharem bem, porque um faixa preta ganha bem, um vendedor de elite ganha bem. Chega de acomodação. Você já imaginou? Presta atenção no que eu vou te dizer. Você já imaginou você poder falar na frente de um cliente com mais confiança,
com mais elegância, com mais segurança, com mais entusiasmo. Imagina você vestir a capa do Superman das vendas de colchão e quando o cliente estiver diante de você, ele vai ver um especialista, ele vai sentir vontade de comprar de você. Nesse dia inteiro, que é 6 de janeiro de 2023, eu vou te explicar na prática como que você vai fazer para aumentar suas vendas, para acelerar suas vendas, para você poder fazer uma viagem melhor com a sua família, para você fazer um ano melhor, para você sobejar financeiramente. Essa imersão que eu vou fazer no dia 6 de janeiro não é para você sair mais motivado. Não é aquelas imersões que, motivação. Não. Vai ser mais técnica. Vai ser técnica nova. Vai ser estratégias que você vai poder usar para aprender a fazer apresentação encantadora, para destravar o fechamento das vendas, para você falar com o emocional do cliente, que é o coração do cliente. Eu vou te dar uma carta magna da venda de colchão. Nesse dia 6 de janeiro, eu vou te dar uma carta magna para você mudar a sua vida profissional e aumentar as suas vendas em 3 vezes mais. Para quê, Luciano? Lá você vai sair com uma ferramenta nova, uma ferramenta afiada, uma ferramenta estruturada, uma apresentação estruturada, com começo, com meio, com fim. Para quê? Para que você possa usar em 2023, para que você possa aprender técnicas rebuscadas, para que você possa aprender. E tem uma frase que diz: quem aprende não depende. Você vai depender só de você. Claro que Deus está em primeiro lugar, não tenha dúvida. Mas Deus, Ele é o Deus do impossível. Mas Ele não vai fazer a sua parte. Ele só vai fazer a parte dele. E esse conhecimento que você vai ter no dia 6 de janeiro de 2023, na imersão, ninguém vai tirar de você. É um conhecimento que ninguém te tira. É um encontro que vai ter vários vendedores de colchão, de loja, representante de comercial de colchão, vai ter lá o vendedor de porta a porta de colchão, o que vende colchão comum, o que vende colchão terapêutico, o que vende colchão de loja. Lá você vai poder fazer um network, lá vai ter fornecedores de colchão novos, que tem responsabilidade. Você pode até conhecer um fornecedor que possa fabricar uma marca própria sua. Você pode conhecer ali uma estratégia de marketing para você poder colocar poder mais na sua marca. É um encontro de um exército de vendedores de colchão que vai se reunir no dia 6 de janeiro. O que eles querem? Aumentar as suas vendas em 3 vezes mais em 2023. E que mais, Luciano? E não travar mais no fechamento da venda. E poder fazer um 2023 diferente, digno, de dar uma vida melhor para sua família. E eu te falo mais, será o melhor ano da sua vida na venda de colchões. Por quê, Luciano? Que lá você vai estar num ambiente com uma energia, com uma frequência próspera. De quem? De vendedores de colchão que queiram vencer, aumentar as vendas. Uma frequência energética. Mas você é o ambiente que você frequenta. Não tem aquela frase? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Nós somos a média das pessoas que a gente anda e do ambiente que a gente convive. A imersão faixa preta será um ambiente com uma frequência elevada, num nível maravilhoso. O que a gente mais precisa na venda de colchão? De apoio. A gente precisa também de um mentor. Eu vou ser o mentor de vocês na venda de colchão. Vocês precisam de apoio. Vocês vão ter apoio. Mesmo tomando não numa venda de colchão, você estará no ambiente certo. Se você for no dia 6 de janeiro. Você vai conhecer fornecedores maravilhosos, vai fazer network maravilhosos. Eu pergunto para você, você quer estar num ambiente com uma frequência elevada e aprender e aumentar as suas vendas em 3 vezes mais em 2023? Comenta aqui para mim, por favor. Ou você quer fazer parte da manada?
da mediocridade, ser um medíocre. O que é medíocre, Luciano? Uma pessoa que só está na média, não quer aprender mais, que acha que sabe tudo. O que você quer? Amo esse universo, ó. A Gilsa falou, amo esse universo. Pronto. No dia 6 de janeiro você vai estar num universo maravilhoso. Davi, acelerar em 2023. Como funciona, Luciano, essa imersão? Vai ser um dia inteiro comigo. O dia inteiro comigo, vagas limitadas. Por que limitadas? Vai ser num hotel e tem um espaço físico. 60% das vagas já foram concluídas. 60% das vagas já foram tomadas. Então, eu aconselho e recomendo fortemente. O link está debaixo da minha bio. Você vai lá. Quanto custa, Luciano? R$297. Custa o ingresso por dia inteiro. Ou 12 parcelas de R$23,00. Por que limitada? Porque é um espaço físico. Não dá para muita gente. Então eu recomendo que você já garanta a sua vaga, porque 60% das vagas já estão preenchidas. Único evento no ano. Uma imersão voltada só para vendas de colchão. Para formar especialistas. Para formar pessoas que queiram aumentar suas vendas em 3 vezes mais e parar de uma vez por todas de travar no fechamento da venda. Uma coisa eu falo para você, as vagas vão se esgotar rápido. Não deixa para a última hora. É R$297 o dia inteiro comigo, numa sala de hotel, aprendendo estratégia nova, na prática. O link está onde? Está debaixo da minha foto na bio. Talvez você nunca mais veja um evento como esse. Como, Luciano? Não tem ninguém que faça um evento como esse, ao vivo, na prática, com estratégias novas que fazem você parar de travar no fechamento da venda. Como que eu faço? Às vezes você tem um Netflix lá que você nem usa. Deixa o Netflix do lado e é R$297 por mês ou 12 parcelas de 23 o ingresso. Uma coisa eu falo para você, gente, tá muito barato. Muito barato. Sabe quanto custa o ingresso? Menos de R$1 por dia. É muito barato. Ah, Luciano, mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero ajudar. E eu sou uma pessoa que trabalha por missão. E eu quero compartilhar a riqueza que está comigo, de um conhecimento que não precisa ficar só comigo. O ramo de colchão é um ramo grande, tem muita gente. O Brasil é muito grande. E vocês precisam aumentar as vendas de vocês. Onde vai ser, Luciano? Vai ser em São Paulo. Vai ser em São Paulo, num hotel na Vila Mariana. Está debaixo do link da minha bio. Vai ser em São Paulo. Eu recomendo fortemente que vocês venham, sabe por quê? Talvez não tenha mais um evento como esse. Vai ser uma vez no ano. Uma vez no ano, para você parar de trabalhar no fechamento, a prática, ao vivo. Sabe o que você tem que fazer também? Chama a tua equipe. Chama a tua equipe, convide a tua equipe. Você tem loja? Leva os colegas da loja. Fala para o dono da loja. Ah, eu tenho uma indústria de colchão. Leva os funcionários de colchão, a tua equipe. Vamos nivelar. Vamos começar 2023 diferente. Vamos começar 2023 com estratégias novas. Para quê? Para encantar o cliente. Se não, o que vai acontecer? Teu concorrente vai fazer. Aí você vai falar que é a economia, você vai falar que é o presidente, você vai falar que é a Copa do Mundo, você vai falar... O presidente não vai fazer venda de colchão para você. Não vai fazer. Nesse evento eu vou te entregar como você vai fazer. Como que eu faço para garantir o meu ingresso? Vai lá no meu perfil e garanta o seu ingresso. 60% das vagas já estão preenchidas, só falta 40%, vão se esgotar rápido. Se eu fosse você, eu fazia logo. Por quê? Você já garante um 2023 diferente na sua vida. Tchau, pessoal. Até a próxima terça-feira, com muito carinho. Espero que Deus abençoe a semana de vocês, que vocês arrebentem, que vocês sigam e ganhem mais dinheiro nesse ramo maravilhoso que só cresce. Um ramo esplêndido, mas que precisa ter especialistas, homens e mulheres diferentes, com estratégias novas, porque o cliente está mais exigente. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira. Espero você no dia 6 de janeiro. Tchau!